do Arquivo Maldito, depois de um pequeno recesso ocorrido, né, já que a gente tem tarefas novas da nossa parte aqui que tomaram nosso tempo, a gente acabou dando uma pausa nas gravações, mas nós estamos de volta com um episódio sobre filmes de terror demoníacos. E aqui comigo, de novo, tá a Elô, lá do Arquivo Macabro, também com as dicas dela para dividir comigo. Olá. Infelizmente o capitalismo tomou nosso tempo, né? Agora somos mão de obra. Mão de obra, então... Mão de obra assalariada e a gente precisa dividir o nosso tempo entre aquilo que a gente ama e aquilo que a gente tem que fazer para poder viver. Mão de obra assalariada e barata. Sim. Então, mas estamos aí gravando agora com menos frequência, mas sempre com muito amor. Sim, isso nunca vai faltar. Não, a gente gosta de fazer isso, né? Então, como a Sabrine falou, né, a gente vai trazer cada uma 3 dicas de filmes demoníacos. Esperamos que vocês gostem de todos e vamos lá. Então, eu vou trazer minha primeira dica, ela vem lá da Ásia, porque todo mundo que ouve esse podcast já sabe que eu sou completamente apaixonada por cinema asiático de uma forma geral, mas esse é sul-coreano, um filme de 2019, com direção do Kim Hong-san, provavelmente falei errado o nome dele, que se chama As Faces do Demônio. Se você não assistiu, eu recomendo que assista, porque o filme é bom. Foge muito do padrão hollywoodiano e norte-americano que a gente tem. E assim como aconteceu lá em Invasão Zumbi, que também para quem assiste, ouve esse podcast, sabe que eu amo esse filme, eles inovaram com os zumbis. Não foi nenhuma descoberta da roda, né? Mas foi uma coisinha diferente. E aqui a caracterização da pessoa possuída também tem um quesinho de Coreia do Sul, assim, não é nenhuma grande coisa, mas é bem legal. Basicamente, o filme ele roda em torno de uma família que tem um padre, né? Então ele é um padre exorcista. E só que não é nenhum spoiler, tá? Isso é a primeira cena do filme. Ele vai fazer um exorcismo e esse exorcismo acaba dando errado. A moça que está possuída se mata, né? O demônio faz ela se jogar de uma janela e ele fala para esse padre que ele não vai deixar ele em paz, né? Que ele vai voltar para a vida dele. E ele faz isso, ele volta para a vida desse padre através da família dele, da família do irmão dele, né? Só que esse demônio ele tem uma peculiaridade que ele consegue assumir a forma de uma pessoa. Então, durante todo o filme a gente vai ver uma troca de personagens, assim, de papéis, tipo um personagem que você acha ele muito doce, muito bonzinho, de repente ele começa a agir de uma forma muito grosseira, muito ruim, e a gente sabe que é o demônio, porque a gente já viu ele fazendo isso. Mas quem tá ali não sabe, então aquela apreensão assim o tempo todo. Então, minha primeira dica é essa, As Faces do Demônio, um filme muito legal. Isso eu tô devendo, eu baixei ele já faz um tempão, mas eu ainda não vi, eu quero ver. Ele é bem legal, vale bastante a pena. Ele não é um filme que dá medo não, sabe? Mas ele é um filme que traz aquela diferença da Coreia, sabe? Sim. É bom ver, né, tipo, uma trama que a gente tá muito acostumado a ver no Ocidente, com aquele toque do Oriente, assim. É bem legal também, é legal como eles trabalham a questão do padre exorcista, que eu acho bem curioso, eu gosto de ler sobre isso, porque é todo um rolê bem diferente, assim, do padre comum, né? Um padre exorcista. Uhum. A minha primeira dica, e antes de eu começar a falar, eu quero pedir desculpas se alguém ouvir barulho de martelo e construção, porque tem uma casa sendo construída do lado da minha e eu não posso fazer nada, né? A obra já tá há 3 meses já. Já me desculpo antecipadamente caso vocês escutem um barulho de obra. Eu acho que eles constroem de dia e derrubam à noite, sabia? Porque essa obra tá há muito tempo aí. É eterna. Desculpa, pode. A minha primeira dica é um filme de 2009 chamado The House of the Devil, ou A Casa do Demônio, dirigido pelo Ty West. Esse filme ele tá disponível na Darkflix, para quem tem assinatura. Tá lá disponível para assistir. E é um filme indie, bem desconhecido até, mas que eu assisti porque eu vi muita gente falando dele na época que saiu e eu fiquei interessada. E a história dele é basicamente uma menina, uma universitária chamada Samantha, que ela tá passando por dificuldades financeiras e ela precisa muito de um emprego para poder se manter na faculdade. E aí, desesperada, que ela tava por dinheiro, ela acaba aceitando cuidar de uma senhora durante a noite de Ano Novo,
para a família dessa mesma senhora que não vai estar em casa. E aí ela vai lá, conhece, no caso, o cara que está contratando ela, a família que está contratando ela para cuidar dessa senhora, e eles dão uma série de coisas assim que ela tem que fazer ou não pode fazer dentro da casa. Ela nunca vê essa senhora de quem ela está cuidando, ela só recebe algumas instruções de como cuidar, mas ela acha que é dinheiro fácil, né? Ela pensa assim, não vou nem chegar perto da mulher a noite inteira, vou ficar aqui na minha, pedir uma pizza para comer, ficar de boa até eles voltarem. Só que óbvio que as coisas não são tão simples quanto parece. Esse filme, ele tem acho que 1h38 de duração, e ele é um teste de paciência, assim, tipo, quando eu assisti com a minha mãe, a gente tava assim, 1h30 de filme e não acontecia absolutamente nada. Tipo, só ficava a menina andando pela casa, escutando música no fone, dançando, comendo. E aí tem algumas coisas acontecendo que ela não sabe ali, né? Tem algumas mortes que estão acontecendo e ela não vê. Mas, assim, é tudo muito pontual. E eu tava sentindo meio que, tá, ok, o filminho tá indo, mas tá meio parado. Mas, meu amigo, quando chegam nos minutos finais desse filme, que a parada demoníaca realmente acontece, foi uma das coisas mais assustadoras que eu já vi em toda a minha vida. Eu e a minha mãe, a gente ficou, tipo, traumatizada. Porque é bem aquele negócio, tipo assim, tu tá muito naquele banho-maria do filme, tá meio devagar. E aí, quando a parada vai acontecer mesmo, meu Deus do céu, tipo, a gente ficou vidrada, assim, tipo, não conseguia tirar aquela sensação ruim da gente quando aquilo estava acontecendo. E ele é um filme que mistura alguns elementos desse filme de demônio, né? Ele não é um filme com possessão demoníaca propriamente dito, né? Ele tá mais para um filme de anticristo e fim do mundo, só que até você chegar no final do filme, alerta de spoiler, desculpa, você não tem muita noção do que tá acontecendo, né? Assim, umas desconfianças, né? E aí, quando acontece toda a parada do final do filme, ele é tão pesado e é tão assustador que a gente ficou, tipo assim, com a sensação de que aquilo estava acontecendo com a gente naquele momento. Eu nunca vou esquecer a noite que a gente assistiu esse filme. E pra mim se tornou um dos meus favoritos porque eu levei um cagaço enorme que eu não levava muito tempo quando eu vi esse filme. Ah, eu preciso ver esse filme, eu não assisti ainda, né? Tá na Netflix. É um filme assim, tenha paciência. Vai ter uns momentos que você vai ficar tipo assim, meu Deus, esse filme vai para algum lugar, mas ele vai, tá? E quando ele for, você vai se arrepender também de ter visto até o fim. Mas é um filme que eu altamente recomendo. E vocês assistam, procurem em Torrent, por aí deve ter. Mas quem tem a Darkflix, a assinatura é baratinha também, tá lá disponível para assistir com uma boa qualidade. E é um filme que vale muito, muito mesmo a pena. É um dos meus favoritos, assim, exatamente pelo dia que eu assisti ele ter sido uma surpresa tão grande. Então, a minha primeira dica seria The House of the Devil. Eu acho que esse filme, eu fiquei com muita vontade de assistir, porque ele é um tipo de filme que eu gosto. Uma vez eu escutei, acho que você assiste esse canal também no YouTube, que é aquele o Super 8 lá do Otávio Gá, sabe? Uhum. Então, uma vez eu vi ele falando sobre como os filmes são construídos. Ele falou de um tipo de filme de terror, que ele deu a analogia de um balde. Eles vão enchendo o balde, enchendo o balde, enchendo o balde, e no final ele joga a água toda na tua cara. E você fica o filme inteiro assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E no final vem tudo assim de uma vez só. Eu acho que é o meu filme preferido, porque você fica assim, você termina o filme assim, meu Deus. Acho que ele se encaixa totalmente nisso. Ai, então tá. Bom, pra minha segunda dica é um filme nacional, que eu sei que muita gente não gosta desse filme, e eu só quero dizer para essas pessoas que vocês estão errados. Porque Diário de um Exorcista, zero. Ele tava na Netflix, eu não sei se ele ainda tá lá, eu assisti faz bastante tempo esse filme. Mas ele é um filme de 2016, com direção do Renato Siqueira. Pra ser sincero, eu não conheço nada desse diretor além desse filme, eu também nunca procurei. Mas esse filme dele, eu vi que muita gente não gosta. Por quê? Esse filme, pra mim, ele tem o que eu gosto, que só encontro em filme nacional. Que é aquela mesma questão que a gente conversou um dia sobre A Máscara de Anhangá, sabe? Uhum. Ele é um filme, assim, muito gore, com um visual muito trash, que você vê que aquilo ali não é real, embora a maquiagem seja perfeita. Tipo, não tô falando mal da maquiagem, não. A maquiagem é incrível, impecável. Mas você vê que não é real, você nota, e mesmo assim você compra. Você fala, meu Deus, é verdade. Eu acho que isso é muito característico do cinema nacional. Eu nunca vi em outro filme, em outros filmes, e esse ele tem. Porque ele tem homenagem, tipo, uma cena meio que em homenagem ao Exorcista.
tem várias coisas. E dizem que ele é inspirado em fatos reais, né? Para quem tem fé e acredita nessas coisas, ele foi inspirado em um livro de um padre exorcista mesmo. Então, ele contando a história, o filme foi inspirado. Eu não vou falar muito sobre o filme, nem a sinopse dele, porque qualquer coisa que eu falar vai acabar sendo spoiler. E esse filme, ele é um filme que você tem que assistir e ir descobrindo ele, sabe? E caminhando junto com ele, entendendo e conhecendo. Não sei se você já assistiu esse filme. Não, eu conheço de nome, né? Mas não Sim. cheguei a ver. Sabe o que eu penso dos filmes nacionais? É que todos eles bebem nos filmes do Zé do Caixão, né? Do Mojica. E o Mojica, ele tem essa característica de ter aquela coisa muito exagerada, né? Muito gore. E você é aquele gore que você não é a maquiagem que é ruim, mas ele é feito de jeito que você percebe que é mentira e você compra mesmo assim. Você sai dali acreditando que mataram uma pessoa, mesmo você percebendo que é mentira, sabe? Se me falarem, não, não mataram, eu falo, mataram sim, eu tenho certeza que mataram. Então, minha segunda dica é esse nacional, Diário de um Exorcista Zero. E assistam, valorizem o cinema nacional, que a gente precisa valorizar. E principalmente parar com aquela síndrome de cachorro vira-lata, que esses dias eu li em algum lugar, eu não lembro onde foi, então se alguém aí que estiver ouvindo sabe onde foi, digam que a gente dá o crédito. Falou assim, ó, que o brasileiro ele só gosta dos filmes nacionais quando esse filme vai para fora e alguém lá de fora fala bem dos nossos filmes. Aí ele volta pro Brasil super aclamado. Aconteceu isso com Bacurau, por exemplo. Bacurau, quando ele saiu, eu assisti ele bem na semana que ele foi lançado. Ele estava aqui na minha cidade, num cinema super desconhecido, que é aquele shopping antigão lá, que eu não vou falar o nome, né? E aquele que não tem mais nada quase. E, tipo assim, não foi divulgado, quase, acho que foi divulgado, tipo assim, no Facebook, mal e portamente no Facebook. E a entrada tinha um único horário para assistir e tava R$ 5 a entrada, sendo que acho que a gente já falou sobre isso, né? E você falou que tem dias na semana que eles são super baratos e tal. Mas, tipo assim, foi só naquilo ali, não teve outras sessões, não teve mais nada, sabe? E teve, tipo, muito pouco divulgado. Daí, quando ele foi pra fora, que ele ficou, tipo, todo mundo falou, ah, não, esse filme é bom. Aí ele voltou, daí todo mundo assistiu o filme, todo mundo gostou, aí começou a se falar muito bem do filme. Mas até então as pessoas não davam crédito nenhum pra ele, sabe? E acontece isso com todo o cinema nacional. As pessoas só Agora falam já virou até uma estratégia de marketing, na assim. verdade. Então, assim, valorizem o cinema nacional, valorizem nossa literatura, porque se a gente não valorizar, quem tá fora é que não vai fazer. Então, tá. Sua próxima dica. A minha segunda dica é um filme feito pela Shudder, que é uma produtora e tem um serviço de streaming também próprio, mas só no exterior, ainda não chegou no Brasil. Eu queria muito que chegasse, porque ela é especializada só em terror, então ela lança muitos filmes originais, documentários, assim, e lança sempre uns filmes bem diferentes. Eu já ouvi falar Na dela. verdade, as minhas últimas dicas são todas da Shudder, Sério? tirando a primeira. Então, como eu falei, é um filme da Shudder, lançado ano passado, em 2020, e se chama Anything for Jackson. É dirigido pelo Justin D. Dickey, e Anything for Jackson seria, na tradução livre, né, qualquer coisa por Jackson, o que faz muito sentido, né, com a história do filme. E fala sobre um casal de avós, né, que perdeu o neto, que é o Jackson, em um acidente de carro, e eles descobrem, depois de muitas tentativas, assim, de não conseguir também lidar com o luto, né, da perda do neto deles, que era uma criança, eles descobrem uma maneira de recuperar esse neto através de um ritual de possessão demoníaca, no caso. Esse filme ele foi chamado, pelas pesquisas que eu fiz, de exorcismo ao contrário. Porque ao invés de eles tentarem tirar o demônio do corpo de alguém, eles vão tentar botar o demônio em alguém. Meu Deus, gente, não faz isso, galera. Nunca dá certo. E aí, no caso, né, em troca deles conseguirem fazer a transição desse demônio para o nosso plano, ele devolveria a vida do Jackson. Só que, obviamente, que isso não vai dar muito certo, né? Esse filme eu gostei dele porque ele tem protagonistas idosos, que é uma coisa bem rara da gente ver em filme de terror. Sim. Então, você já tem um casal de idade, né, como protagonista. E eles são ótimos também, os atores são ótimos. O que faz o avô do Jackson, ele já é conhecido por vários filmes de terror que ele já participou. E, se eu não me engano, ele faz o personagem da morte em Supernatural também. Então, ele é um ator aí que, pra quem segue terror, já sabe quem ele é. Tu vai olhar pra cara dele, sabe? Eu já te vi em algum lugar. O único personagem decente. Não é que eu não. Desculpa, fãs de Supernatural, mas o melhor personagem que tem lá é a morte. Esse ator é muito bom. Sim.
Eu não sei o nome dele, mas ele é muito bom. Mas ele é muito bom. Enfim, né? Se não me engano, na história do filme, ele é um médico, né? Então, eles conseguem, no caso, como que eles vão fazer nessa questão da transição do demônio, do plano demoníaco pro nosso. Eles têm que sequestrar uma moça Meu grávida. Deus. E essa moça grávida, no caso, o bebê vai nascer e vai ser o capeta, né? Pelo Meu menos é isso aí que começa na história do filme mostrando pra gente. Só que os dois, né, o casal desses avós, eles não são pessoas ruins. Então, não consegue escolher um lado. Eu fiquei com muito com esse conflito enquanto estava assistindo o filme, porque eu ficava com pena da moça que foi sequestrada, porque ela é mantida amarrada ali, né? Por mais que eles cuidem dela, não é uma situação que você queira, né? Eu acho que não. E só que o casal de avós, eles estão tão desesperados para recuperar o netinho deles que você fica com muita pena. Tipo, eu fico pensando assim, se fosse comigo, eu tivesse perdido alguém que eu amo muito e eu tivesse a chance de trazer essa pessoa de volta à vida, eu não sei Eu ia se bater na eu sua faria. cara. Eu ia bater na sua cara, Sabrina. Se você Assim, eu faço. É que assim, eu fiquei discutindo isso com a minha irmã também quando a gente tava assistindo o filme, que ela falou assim, capaz, mas nunca eu ia fazer uma coisa dessa, isso não se faz, não sei o quê. Só que eu fiquei tipo, gente, como é que você consegue julgar, sabe? Eu não consegui julgar. Não, eu não consigo julgar, mas eu ia bater na sua cara. Porque assim, eu sei que vai dar merda, sabe? Quando eu tô vendo o filme e algumas coisas começam a acontecer e você já vai sacando, meu, isso aí não vai acabar bem, entendeu? Você vai entendendo que com certas coisas você não mexe e que é melhor você aceitar as coisas como uma lição, né? Como elas aconteceram. Na verdade, é essa justamente a mensagem do filme toda, né? Sim. Só que, enfim, não querendo dar muito spoiler, né? Entrar muito nas coisas que acontecem com o casal. Esse filme, ele tem várias coisas positivas. Ele tem uma maquiagem excelente, ele tem cenas ultra bizarras que criam tipo, uma atmosfera que tu vai se afundando naquilo ali, sabe que não vai acontecer coisa boa, parece que o perigo tá rondando o tempo todo a situação ali. As cenas são bem inesperadas. Por que será? Será que é porque eles querem trazer o demônio pra Terra, Sabrina? Deve de ser, né? Não sei, talvez. Não sei, talvez. Eu acho que. E conforme cada situação vai se acumulando, você sabe que aquilo ali não é um filme que ele é meio um pouco imprevisível assim o final dele. Tipo, tu sabe que as coisas não tão boas, mas você não tem certeza exatamente como aquela situação vai acabar para todo mundo que tá envolvido, né? Porque tem outros personagens que vão aparecendo ali que eu não vou entrar muito nos detalhes, né? Mas várias situações assim inesperadas vão acontecendo ao decorrer do filme que te deixa com essa sensação de eu não tenho ideia do que vai acontecer depois, sabe? E é um filme que vale muito, muito a pena mesmo assistir, assim. Ele tem tudo na medida certa, assim, drama na medida certa, tem efeitos práticos, tem cenas bizarras, tem sustos que funcionam, assim, são bem colocados dentro da narrativa, tem tensão, tem tudo, assim, é um filme que eu considero um dos meus favoritos de longe do ano passado, assim, um dos filmes mais legais que eu vi nos últimos tempos também. Ele tá disponível na Shudder, mas como a gente não tem isso aqui, provavelmente quem quiser ver vai ter que ver por meios alternativos aí, né? Mas ele tá até fácil de achar porque ele é um filme recente, né? Então, a minha segunda dica seria Anything for Jackson. Fazendo um comentário aqui sobre as brincadeiras que a gente fez e tal, eu acho que é um recurso muito usado em muitos filmes esse. Foi usado em Annabelle 2, né? Tem outros também, tem aquele de Jezabel, que usou, mas isso foi péssimo. Porque assim, é claro que eu fiz a brincadeira, falei, né? Mas quando você assiste um filme, você tem que ver aquele. Quando você assiste um filme, pra mim, um filme bom tem que ser esse. Você tem que ver aquilo ali como se não fosse um filme, como se você estivesse ali dentro. E aí eu fico imaginando uma pessoa que perdeu alguém muito importante, né? Uma pessoa que você ama muito. E a pessoa sabe de tudo que ruim que pode dar. Ela tem esperança de que vai dar certo. Então, acho que é um recurso, quando ele é bem usado, e que parece ser o caso desse filme, ele dá muito certo. Porque você realmente, você pensa, eu faria isso. Você não sabe que vai dar ruim. A gente sabe porque a gente assiste filme de terror, né, galera? Mas quem tá ali dentro, não, né? E aí a pessoa pensa, bom, não tem nada a perder mesmo, né? A pessoa no meio da dor, no meio do sofrimento, ela acaba, né? Não tô dizendo fazerem isso, né? Porque a minha terceira dica é um filme bem comercial. Ele é um filme que eu gosto, de um país que eu desgosto, é um filme norte-americano, né? Estadunidense. Se chama Exorcistas do Vaticano. Ele é um filme lá de 2015.
do Mark Neville-Dean. Acho que é assim o nome dele. É um filme bem comercial, acho que de todos que está sendo trazido aqui, ele é o mais comercial, assim, da lista, né? Ele é bem naquela pegada norte-americana mesmo, nada muito inovador. Mas o que me fez trazer esse filme foi o final dele. Eu acho que o final dele é bom, né? E o filme também é bom. Ele é... Eu gostei, pelo menos, né? Eu nunca vi ninguém falando mal dele. Mas ele basicamente conta a história de uma garota lá no nome dela, que ela se machuca, acho que ela corta a mão. E ela vai para o hospital. Depois da saída dela para o hospital, quando ela volta para casa, ela começa a agir de uma forma muito esquisita, assim. E aí eles ficam rondando naquele... Será que é um problema psicológico? Será que é possessão? Enfim. E aí eles vão até que chega no final do filme, que eu não vou falar porque senão vai ser o maior spoiler, e o final do filme é o que é bom no filme, né? Assim, o final do filme eu só consegui pensar, quando o filme acabou, eu pensei, meu Deus, ferrou geral. Sabe quando você pensa assim, meu, acabou, não tem mais o que fazer, ferrou, entendeu? Porque você pensa, meu, não tem, o que alguém vai fazer com aquilo ali? Assim, o filme ele não é nem um grande, tipo, oh, meu Deus, que filme. Mas eu terminei eu terminei o filme pensando assim, meu Deus, coitados, sabe? Porque não tinha mais o que ser feito, assim, você termina o final e fica, meu Deus. Então por isso que eu trouxe essa indicação, eu não consegui pensar em outro filme. Tinha outros, tipo, tem Invocação do Mal, O Exorcismo de Emily Rose. Eu gosto, mas são filmes que é mais comum, né? As pessoas gostam, assistem. E aí esse foi o que eu quase não vejo ninguém falando dele, eu não sei se é porque ele é muito ruim, e eu que gostei, ou porque ele realmente é um filme que não foi tão assistido, sabe? Então eu Acho que trouxe ele ele não é um como... filme tão popular assim. Tipo, ele é um filme com mais dinheiros, né? Sim. Investido, mas ele não é um filme assim, ultra conhecido. E eu trouxe ele também, pode ver que os 3 filmes têm isso. Eu gosto de histórias com padres e exorcistas. Eu não sei porquê, eu acho que me fascina um pouco pensar em uma pessoa que vive a vida e ela estuda, e ela se dedica, e principalmente, né, uma vez quando eu ainda era religiosa, eu lembro de ter escutado alguém falar que quando você é um padre exorcista, tipo, não é você que escolhe ser um exorcista, né? Você é escolhido para fazer isso, então você já nasce para fazer isso. Eu acho curioso, no mínimo. Né? E eu também gosto, eu acho muito interessante o exorcismo da Igreja Católica, tá? Vou ser bem sincera, porque ele demora muito tempo para poder ser feito. Ele não é uma coisa feita assim, sabe? Tipo, você tem toda uma burocracia e tal, por todas as questões que já deram problema no passado, né? Então, eu acho que se eu fosse acreditar num exorcismo cristão, seria o da Igreja Católica mesmo, que eu levo mais a sério. Mas também não sei se eu acredito também, não, tá? Eu só acho bem interessante. Não vou entrar em questões religiosas aqui, desculpa, perdão. Mas é isso, a minha terceira dica. Né? Tem um pouquinho de medo desses filmes, a gente tem que pelo menos acreditar. Sim, faz sentido. Então, a minha terceira e última dica também é um filme produzido pela Shudder, lançado esse ano, de 2021 mesmo, e se chama Son, ou Filho, em inglês, né? É dirigido pelo Ivan Kavanagh, e é um filme que eu assisti faz pouco tempo, entre tantas coisas que eu podia ter escolhido para trazer aqui. Eu também escolhi filmes menos comerciais, assim, né? Mas foi muito difícil fechar para mim, porque filme de demônio tem a rodo, né? Tem muito filme nessa temática. E a maioria deles não se destacam muito, ou então são excessivamente conhecidos, né? Quando se destacam. Mas eu tenho os meus queridinhos, assim, e eu não trouxe eles porque são filmes mais conhecidos, como eu falei, né? Tipo, A Morte do Demônio, né? Sim. Todos Mas eles, eu acho que quando acertam para fazer. Eu acho que quando acertam para fazer um filme de demônios, como é um assunto muito batido, quando acerta muito. Pra ele se destacar. E aí acaba ficando muito conhecido, né? Daí não adianta a gente trazer filme muito conhecido. É porque eu acho assim, ó, é difícil sair um pouco da sombra do exorcista. Você vê vários filmes de exorcismo que repetem a mesma fórmula do exorcista e não trazem nada de novo, eles não tentam trazer nada de diferente. Sim. E aí, quando você vê um que consegue se destacar, né, aquilo te marca, né? Tipo, eu queria muito ter trazido Arraste-me para o Inferno, que é do Sondheim também. Mas esse também é um filme mais conhecidinho, assim, daí eu não sei por esse filme é aquele filme que você fala, meu, que filme ruim, quero assistir de novo. Jamais vou falar isso. Ele é muito bom. Ele é ótimo. É muito legal, eu adoro esse filme. Ele é um trash muito ruim, assim, eu adoro ele. Mas sabe o que é? Eu tenho uma coisa com os filmes do Sondheim, Sam Raimi, como queiram pronunciar. É que, por eles serem engraçados, eles me dão mais medo do que qualquer outro, sabia? Mas é isso que eu gosto em filme nacional e gosto nos filmes sul-coreanos.
Porque eles têm aquele momento engraçado, tipo, não é uma coisa só. Acho que a gente falou isso naquele podcast de filmes asiáticos. Ele não é uma linha. A vida não é uma coisa só. Você não tá o tempo todo com medo, o tempo todo triste, o tempo todo tenso. E aí, quando ele dá essa escapada, que você pensa, ai, que bom, aí vem o susto e você fica, droga. E eu acho, assim, a graça do filme do Arraste-me para o Inferno é uma graça que, tipo assim, tu não ri com as pessoas, sabe? Tipo, é um desconforto, porque, na verdade, os momentos cômicos, eles vêm porque é um tipo de, sei lá, humor demoníaco mesmo, sabe? Tipo, é o demônio fazendo troço da tua cara. E aquilo, tipo assim, me incomoda muito mais do que eu acho graça. E aí, tipo assim, eu não consigo me divertir no sentido de achar graça. Eu só fico muito assustada, porque parece que aquilo ali não tem limites mesmo, sabe? Eu acho que se existisse mesmo o capeta e ele fizesse essas coisas, tipo, possuir as pessoas, ia ser mais para tirar sarro mesmo do que porque ele se importa com a gente, sabe? Só que assim, ó, esse filme tem uma cena dele que até hoje eu dou risada, que é quando a velhinha ataca a guria lá no estacionamento e ela morde a guria, só que ela tá sem dentadura. Ai, gente. Ai, isso eu acho tão nojento, meu Eu Deus. também acho, mas eu acho tão engraçado. Nossa, quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu fiquei com muito medo dele, gente. Eu tremia assistindo esse filme, mas é que eu assisti quando eu era mais nova, né? Eu também assisti quando era criança. Eu assisti esse filme na época que eu ainda tinha medo de filme de terror. Porque eu já tive a minha fase medrosa e eu não sei como, de repente, comecei a amar filme de terror. Mas acho que é um processo, né? Um dia a gente tem que gravar um episódio de como a gente começou a gostar de terror, sabe? Tipo, nosso relacionamento com o terror. Sim. Eu acho que sabia que agora aqui dando um spoiler do próximo episódio, meu primeiro filme de terror que eu realmente gostei, assim, eu falei, meu, eu gosto de filme de terror, foi Invocação do Mal. Até hoje é o meu Então, foi tarde, eu fui super tarde, eu já tava na faculdade. E aí, de repente, eu comecei a gostar muito de filme de terror e só assisti filme de terror. Não sei. o primeiro filme que eu assisti de terror, que eu ia e pegava o filme e colocava no DVD pra assistir sozinha mesmo, porque eu queria ver, foi Terra dos Mortos, do Jorge Romero. E Mas eu eu amo esse acho. filme até hoje. Você gosta muito desse diretor, né? Amo. Você fala muito dos filmes dele. Mas eu acho que o meu caso, ó, dando mais spoiler aí, foi porque eu fiquei muito traumatizada com uma cena de O Chamado, porque eu assisti ele quando eu era criança. Eu lembro que na época minha mãe trabalhava, né? Agora ela trabalhava de manhã, de madrugada, assim, ela saía de casa às 5 horas da manhã, então ela acordava às 3. E eu era criança, era pequenininha, né? E aí ela ficava na sala comigo, às vezes, tipo, ali assistindo alguma coisa, e ela acabava dormindo no sofá e eu ficava acordada. E aí eu lembro de nesse dia estar assistindo o Chamado, sei lá porque Deus, a minha mãe deixou assistir esse filme, porque ela também tem medo de filme de terror. E eu lembro até hoje de uma cena que eles abrem um armário e tem uma guria dentro daquele armário toda verde, assim. E eu fiquei com aquilo muitos anos na minha cabeça, com trauma mesmo, sabe? Não conseguia assistir, eu tinha medo. Daí depois de Eu tenho uma outra amiga minha que também tem trauma de filme de terror por causa do Chamado. Sim. Nossa, até hoje, gente, até no terceiro filme de O Chamado, eu tenho medo. Que é ruim, o filme é horrível, mas eu morro de medo. Aquela cena, as cenas que ela sai do poço, que ela vem se torcendo inteira, assim, nossa senhora, que medo. Se eu assisto esse filme real, eu não durmo de noite com a luz apagada, eu tenho medo. Sempre E tem até aquele hoje. filme que tem um fraco, não adianta. A gente sempre vai ter um filme que a gente sempre vai ter medo, não importa o que aconteça. Pra você ter noção como esse filme me traumatizou, Chamado, até hoje eu tampo a televisão no meu quarto pra dormir, eu não deixo ela descoberta. Real. Eu tenho pavor de coisas que têm reflexo. Eu morro de medo de ver a Samara nesse reflexo. Se eu ver, eu morro. Eu morro. Antes dela me matar, eu morro. Vai poupar os serviços. Ela nem precisa sair da televisão, deixa ela lá descansando. Eu morro antes. Eu tinha medo de assistir a fita com as pessoas. Real, não tô brincando contigo. Ó, você tem noção. Eu não assistia. Quando as pessoas no filme eu assistia a fita, eu fechava o olho. Pra não assistir junto com ela. Do medo, cara. É muito bizarro. Você assistiu os originais, o japonês? Deus me livre. Credo. Não, deixa eles lá. Você tem noção? Eu sou muito traumatizada com esse filme. Mas Eu não tenho tanto trauma com o Chamado, porque quando eu assisti ele, eu não tava prestando muita atenção quando eu era criança, que podia ter dado medo mesmo, né? Depois que eu assisti bem mais velha, daí eu já tava treinada também. Sim. Nossa, o próximo podcast, vamos contar. Vamos fazer ele
contando essas histórias de como a gente começou a gostar do filme, nossos traumas. Eu tenho muita coisa, tenho mais histórias que eu tenho trauma. É duas coisas, televisão e espelho. Eu também tenho muita história pra contar. Então tá, o próximo episódio vai ser sobre isso. Nossa história com o terror. Rebobinando a fita agora, né? Como eu falei, é um filme da Shudder chamado Som, que saiu esse ano. Também tá disponível em streaming por aí, e tá no streaming da Shudder, tá em torrent, quem quiser baixar também, tá disponível, né? Esse filme, eu assisti ele tem algumas semanas, então ele tá bem recente na minha memória. E foi um dos últimos filmes que eu assisti que eu fiquei realmente com medo das coisas que estavam acontecendo nele. Até por isso, eu escolhi 3 filmes, né? São todos recentes, mas eu escolhi 3 filmes que eu realmente senti muito medo enquanto estava assistindo. Então, esse foi o mais recente deles. É sobre uma moça grávida, que ela foge de um culto satânico, né? O filme já começa com a fuga dela desse culto, e ela tá grávida, e ela tem um bebê na noite em que ela foge desse culto. Fica subentendido que ela engravidou enquanto estava no culto, né? Engravidou de alguém, ou então de alguma coisa enquanto ela estava no culto. E anos depois, né, ela ganha uma identidade nova, né? O filho dela, ela fica com a criança, né? Mesmo ela não querendo, no momento em que ela tem filho, né? Ela assume uma nova identidade, uma nova vida. Esse filho não sabe de onde ele veio. E ela segue a vida dela normal. Ela tem um emprego, uma vida, assim, bacaninha, segura e normal. Só que uma noite acaba acontecendo uma coisa estranha na casa dela e ela tá convencida que o pessoal do culto de onde ela veio tá atrás do filho dela. E isso só piora ainda mais quando o filho dela, né, o David, começa a ter uns comportamentos mega ultra bizarros. E aí ela se convence de que o pessoal do culto tá atrás dela e tá atrás da criança, porque essa criança era para ser, tipo, um prometido, assim, sabe? Um escolhido. E aí ela resolve fugir, né, com o filho dela pra escapar desse culto. E aí algumas coisas vão acontecendo na história de que a gente fica meio desconfiado de que se aquilo é real ou não, né? Porque ela conta uma história de que esse culto praticava rituais demoníacos e que quer pegar o filho dela porque o filho dela é um tipo de escolhido para eles, mas a história oficial é de que é bem tenso, na verdade, esse filme. Que a história que é contada pra gente, assim, nos termos normais, né, é que ela foi usada num tipo de era um tipo de culto, né, mas não era demoníaco, era um tipo de comunidade, entre aspas, enormes aqui, de pedófilos que o pai dela dirigia. E ela era, no caso, violentada pelo pai dela e por outros caras. E ela criou essa narrativa do culto satânico para cobrir o que realmente aconteceu com a vida dela. E no caso, o filho dela é filho do pai dela e não filho do demônio, no caso. Só que a gente fica o tempo todo nessa dúvida: será que ela tá criando isso na mente dela para cobrir o trauma? Sim. Ou aquilo realmente está acontecendo? Então, até o final do filme, a gente não tem muita certeza absoluta se ela é uma pessoa hiper traumatizada que tá fazendo um monte de coisa louca porque ela tem uma coisa ruim carregando dentro dela ali porque passou por tudo aquilo, ou se realmente é o pessoal que acha que ela foi violentada pelo pai dela que tá errado e na verdade ela foi oferecida para um demônio e realmente o filho dela também não é um humano normal. E aquilo tudo é real. Eu, assim, sinceramente, eu vi que muita gente ficou, né, nessas questões. Será que é real? Será que não é? Mas se pra mim, em nenhum momento eu pensei que aquilo ali era normal, sabe? Tipo, pra mim, a primeira coisa que aconteceu com o filho dela, eu pensei, já é o capeta. Isso aí é o capeta, não tem dúvida nenhuma. Porque o Piá se comporta de um jeito completamente bizarro. E nenhum ser humano normal se comportaria. Então, pra mim, tipo assim, eu sei que isso aí não é de Deus. Então, não é normal. Me desculpa. Vocês é que estão equivocados com a ciência. Isso aí não é sobrenatural, tá? Então. Não sei você, mas eu rezarei. Exatamente. É um filme assim que tem cenas super assustadoras. Ele tem uns jumpscares assim no começo, meio padrãozinhos, assim, mas que funcionam muito bem. E tem esse suspense, essa tensão de não saber o que tá acontecendo. Aí tem cenas violentas, assim, tipo, gráficas pra caramba. O elenco tá muito, muito bom. É um filme, assim, tipo, realmente, é um filme tenso. Tem cenas ultra bizarras, ultra pesadas. Mas é um filme, assim, que eu fazia muito tempo que eu não passava um filme inteiro sentindo muito medo e muita apreensão pelo que ia acontecer com as pessoas.
até o final também não ter certeza também de o que é que ia acontecer com ela e com o filho dela, não ter certeza disso. Eu acho legal você ficar meio perdido, né? Não conseguir ficar antecipando o filme antes dele acabar. Se você consegue antecipar o filme, você perde a vontade de assistir, né? Exatamente. Mas não, esse é um filme que realmente tu fica o tempo todo, tipo, meu Deus, o que vai vir agora, sabe? E eles souberam trabalhar muito bem com essa construção da tensão, da incerteza, e jogando algumas coisinhas ali. Tem uma coisa, assim, no filme que eu meio que adivinhei já antes do final, mas isso não chega a estragar a experiência. Mas aí, sabe, você assiste filme de filme de terror desde que você tava na barriga da sua mãe. Você nasceu assistindo filme de terror, então você já assistiu muito filme de terror. É difícil te surpreender, meu anjo. Isso é mesmo, é difícil me surpreender com o filme, mas esse eu tenho que dizer que em alguns momentos sim, foi quase lá. Quase consegui. Quase. É um filme também não muito conhecido ainda, né? Ele é recente também, mas é um filme que vale muito a pena. Ele é direto ao ponto, ele não se enrola muito para começar a parada acontecer mesmo. Tipo, nem em questão de 10 minutos de filme, tu já tá acontecendo coisas horríveis e aí tu já tá comprando a ideia dele também. E eu recomendo bastante que assistam. Mas como eu falei, tem algumas questões delicadas, assim, que talvez não sejam tão agradáveis para alguém ver, mas o filme também não se atém muito a isso, né? Mas tipo assim, vai avisado de que é um filme com cenas pesadíssimas, vale muito a pena ver, e foi um dos últimos filmes que eu realmente fiquei com medo enquanto tava assistindo. Então, rezem à noite. Não tentem trazer alguém que já morreu de volta ao mundo dos vivos, gente, porque tem vários filmes aí pra dizer que não dá certo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas, comentários, xingamentos não, porque, né, a gente não merece isso. Mas sugestões, comentários, críticas construtivas, acessem a página da Sabrine, Arte Maldita. Acessem a minha página, Arquivo Macabro. A Sabrina está com um mês de posts lá com filmes todos sobre filmes demoníacos. E eu já salvei todos para assistir depois, eu botei lá no salvar. E os posts estão muito bonitos, então vão lá ver como é que tá. E da minha parte é isso. É isso, gente. Agradeço por estarem ouvindo a gente. Espero que tenham gostado das nossas dicas. Como a Elo falou, né? Sigam as nossas páginas pessoais, o Arte Maldito e o Arquivo Macabro. Não deixe de interagir com a gente também, sempre na descrição dos posts no YouTube e no Spotify também. Ou mandem direct mesmo nas nossas páginas no Insta, a gente vai responder. Todos os comentários são bem-vindos, os pedidos também, se vocês querem algum mês temático aí também, né? É só mandar lá que a gente vai atender com muito carinho, muita dedicação. Se tiver alguma crítica também, a gente também vai acolher essas críticas que desde que sejam feitas de modo educado, né? Caso não, a gente vai invocar uns demônios para ir atrás de vocês. Então, melhor não brincar com isso, né? É isso aí, gente. É isso. Tome Tchau. cuidado aí e até a próxima. Até a próxima. Tchau.